Gente boa, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Quero que você fique em pé, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu coração hoje? Está jóia mesmo? Você veio aqui assim, totalmente focado em glorificar a Deus. Sabe por quê, gente? Deus é maravilhoso e nós não devemos perder um minuto, uma oportunidade sequer, para a gente estar diante dEle com o coração rendido, com gratidão no coração. Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Durante a semana, quantos cuidados Deus teve comigo, com você, minuto a minuto, tempo a tempo. Cada pensamento teu caiu na balança de Deus, mas caiu no coração do Senhor. Ele inclinou o ouvido dele para ouvir as suas orações, os seus clamores. E em nome de Jesus, irmãos, nós estamos nos reunindo aqui para fazer algo que não tem preço. Comparecermos diante daquele que é santo, que aquele que é poderoso, aquele que nos ama, não tem preço. Ninguém jamais poderá dizer o valor do sacrifício do Senhor em nosso lugar. A eternidade, nem na eternidade, estando com Ele para sempre, conforme a promessa que Ele nos fez, teremos condição de entender. Eu acho que na eternidade, cada vez nos sentiremos ainda mais devedores ao Senhor e à sua graça, por tanto amor. Imagine você entregar um filho seu para morrer no lugar de uma outra pessoa. Imagine você entregar um filho seu para morrer no lugar de um sequestrador, de um bandido, de um homicida, de um estuprador. Imagine você abrir mão de alguém que lhe é tão caro para oferecer liberdade a outra pessoa. Esse é o nosso Deus. Ele não olhou para nós pelo que nós éramos, pelo que nós fazíamos. Ele olhou para a nossa necessidade. E foi assim que, olhando para dentro de nós, nossa profunda necessidade, inimigos, adversários, indiferentes, opositores, zombadores dele, mesmo assim Ele nos amou e abriu mão do Filho, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Irmãos, essa é a nossa história. A história do amor de Deus é a nossa história. Por isso, não permita que o teu coração aqui esteja divagando, seu pensamento olhando isso ou aquilo, não. Coloque seu coração, suas forças, suas energias, suas emoções diante de Deus. Ao cantarmos frase por frase, esteja na presença do Senhor. Ele quer nos abençoar. Ele não precisa dos nossos louvores, mas é o nosso privilégio, é a nossa honra adorar o Senhor. Adoremos o Senhor de todo o nosso coração, amém? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí, diga: seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração e que Ele receba a sua adoração. Você que nos vê em casa, agora pela internet ou num culto gravado, seja muito bem-vindo. Venha aqui compartilhar da fé conosco, venha abraçar e ser abraçado, venha adorar a Deus conosco. Nós somos muito imperfeitos, mas nós estamos assim muito firmes, buscando ser parecidos com Jesus. Que Deus abençoe você. Um culto maravilhoso para todos nós. Entronizado nos
autoridade, soberania e tem poder na minha vida, na minha família, nessa cidade, nessa nação, no mundo, no cosmos todos. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que alegria cantar esta verdade. Oh Senhor, eu fiquei imaginando um portal, e um portal eterno, que ele não pode conter, ele não pode estar acima, além daquele que vai entrando, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glórias, pois, ao teu nome, ó Deus maravilhoso, porque o Senhor entregou o seu único Filho em nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não abriu mão do seu próprio direito, mas entregou-se liberalmente em nosso lugar. O Senhor disse: ninguém tomou a minha vida, mas eu a dei liberalmente. Obrigado, Espírito Santo, porque foi o Senhor quem tirou a venda dos nossos olhos, tirou, Senhor, a dureza do nosso coração, as escamas do nosso entendimento, para que nós olhássemos e víssemos que lá na cruz a nossa salvação estava sendo garantida, os nossos pecados estavam sendo pagos ali em Cristo, aleluia, e na morte dele nós ganhamos a vida. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito revelou-nos que na ressurreição de Cristo nós estamos plenamente justificados, e a nossa fé não é vã, a nossa fé não é uma fé numa história, num mito, mas é a fé naquele que morreu e que ressuscitou, e que vai trazer o reino e colocá-lo de volta aos pés do seu Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome. Recebe a glória, a honra, o louvor, a distinção nesta tarde. Que nenhum de nós se perca no caminho, Senhor, que nenhum de nós abra mão desse privilégio de honrar o Senhor, de amar o Senhor, de não só dizer coisas lindas, verdadeiras a respeito do Senhor, mas dizê-lo com a nossa vida, com a nossa conduta, lá na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, onde quer que estivermos. Oh Deus, que a nossa vida seja realmente um sacrifício vivo, santo, agradável, a nossa entrega diária ao Senhor. Faz isso, recebe, Senhor, a glória que lhe é devida. Nós confessamos a inconstância do nosso coração, confessamos a nossa incredulidade, confessamos a nossa desobediência e pedimos perdão, Senhor. Renova-nos pelo teu poder, vem sobre nós, ó Espírito Santo, com poder, chacoalha a nossa vida nesta noite, glorifica o teu nome, promove edificação e salvação nesta casa. Nós oramos agradecidos e abençoamos o teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar-se, meu amado. Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Batista. O nosso informativo está no ar. Por favor, preste muita atenção. Se você ainda não é batizado, queremos encorajá-lo a participar desta grande bênção e festa espiritual. Fale com seu líder ou com nossa equipe de integração ali no balcão no hall de entrada. E você que já terminou as lições do curso de batismo ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Ser membro da Primeira Batista não é simplesmente fazer parte de uma igreja ou comunidade, ou ainda participar dos cultos ou células. Ser membro da Primeira Batista é muito mais que isso. É fazer parte de uma história construída ao longo de 98 anos e continuar construindo essa história com a gente. É fazer parte do corpo de Cristo. É ser apaixonado por Deus e por pessoas. Então, se você entendeu isso e tem frequentado regularmente nossas reuniões e ainda não é membro de nossa igreja, mas deseja ser, venha fazer parte da nossa família. Por favor, passe no balcão ali no hall e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Se preferir, ligue no nosso telefone. Papais, discipuladores e filhos discípulos, parabéns por iniciarem esse relacionamento abençoador. Não esqueçam, porém, que esse momento não substitui o TSD, tempo a sós com Deus. Seu filho precisa ter todos os dias um tempinho de conversa com Jesus. Tomou o banho, colocou o pijama, escovou o dente. Hora do bate-papo com Jesus. O Mini sugere a aquisição de material próprio para cada idade, para utilizar nesses momentos.
Procure nossa equipe no segundo andar após os cultos. Pais que amam discipulam seus filhos. Vem aí, em janeiro, o Atos 29 no Pantanal. Serão 8 dias a bordo do barco Panta Vida, levando o reino de Deus às comunidades ribeirinhas do Pantanal. A viagem acontecerá de 8 a 15 de janeiro e são apenas 20 vagas. Você que é médico, dentista, enfermeiro, veterinário, cabeleireiro, músico, não perca essa oportunidade de doar suas férias para missões. O valor de toda a viagem, com alimentação inclusa, será de R$1.000 e poderá ser parcelado no cartão. Reserve sua vaga. Fale com o Felipe Breder pelo telefone 3041 4421. Nesta semana acontece em nossa igreja o Summit Brasil 2015, com preletores reconhecidos mundialmente. O valor da inscrição é apenas R$100. O evento começa na quinta-feira, dia 5, às 19h30 e termina no sábado, dia 7, às 17 horas. Não perca mais tempo. Vá agora mesmo até o balcão, ali no hall, e garanta sua vaga para este evento, que é o maior seminário de liderança do mundo. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. E não se esqueça, estamos na campanha dos 40 dias de jejum e oração. Vamos orar pelas nossas famílias. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém? Glórias a Deus. Estamos aqui mais uma tarde para adorarmos a Deus juntos. Queria dar um breve recado para vocês que a página do Mini, dos pais discipuladores, já está em todo vapor. Essa semana, cada um da equipe postou um artigo sobre disciplina. E na semana passada nós postamos um artigo sobre Halloween. E teve uma repercussão muito grande. A página já tem mais de 20 mil pessoas alcançadas e pessoas que estão comentando, mais de 3 mil. E também os pessoal estão curtindo. E não só pessoas evangélicas, mas pessoas também não evangélicas. E na página onde falou de Halloween, nós fomos muito criticados. Teve muito comentário, algumas pessoas falaram palavrão, xingaram o Ministério Infantil, falaram que nós estávamos sendo terroristas das crianças, que era cultural, que o Halloween não poderia ser falado daquela forma. Mas nós entendemos que nós estamos sendo perseguidos por causa da justiça, e a Bíblia fala que nós seríamos bem-aventurados. Então nós não comentamos assim, não rebatemos em nenhum momento eles têm direito de pensar. Você pode entrar lá na página hoje, quando você chegar em casa, acessa o Facebook /Pais Discipuladores. Você pode clicar lá para pesquisar, você vai encontrar, e aí você coloca lá obter notificações na hora de curtir, que aí vai ter todos os eventos, vai ter novas palestras, vai ter um acompanhamento. Você pode passar hoje, agora, depois do culto, na hora de buscar o seu filho, e pegar esse roteiro aqui. Esse roteiro é para você já começar o seu discipulado. Vocês já viram os drops, são... cada semana vocês vão receber uma informação nova, não só pela página, mas aqui pelo boletim e pela UVT informativo. Aqui fala assim: orar com a esposa pedindo a Deus condições de tempo e capacidade espiritual para iniciar o discipulado com seus filhos. Combinar com a esposa qual o dia que fica melhor para fazer o discipulado. Combinar com o filho o dia do discipulado. E fazer o possível para não falhar, caso precise, a esposa deve substituir. Não precisa gastar muito tempo, no máximo 40 minutos a 1 hora, e tem que ser semanal. E aqui vai dar todas as dicas, as perguntas que você deve fazer. Como que você está, filho? Como posso ajudar em alguma coisa que está te deixando triste ou preocupado? Como está o seu tempo com Deus? Tem feito suas devocionais? Como está o seu coração e as suas atitudes com a mamãe, seus irmãos? Como está você na escola? Aonde você vai ouvir o coração do seu filho. E você vai descobrir coisas que você nem imagina. Nós já estudamos várias coisas sobre pessoas que têm envolvimento com drogas, e normalmente os pais, eles não identificam, e às vezes você
conversando com seu filho, você já vai saber que ele já deu o primeiro beijo, que ele já gosta de uma menina, que ele já está envolvido com os amiguinhos, que ele já tem recebido vídeos complicados que hoje recebem pelo WhatsApp. Então você vai começar a entender com profundidade o que está passando na vida do seu filho. E aí você não vai ser um pai que está negligenciando esse tempo com ele. Então passa lá no Ministério Infantil, na hora que você estiver ali, já vai ter um bolinho desses aqui, que nós vamos tirar xerox agora, você pode pegar o roteiro. Você fala, pastor, mas eu não sei como começar uma devocional. Compra lá no Ministério Infantil, nós estamos vendendo desde o começo do ano. Toda revista nova tem essa revistinha aqui, que é a revista do culto doméstico. Então, o que seu filho vai aprender hoje? Sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Ele vai entender passo a passo o que a oração está dizendo, que é a oração perfeita, que ela contempla toda a nossa vida. E aí tem aqui na revista da Devocional do Pai, você compra, pergunta o que ele aprendeu e compartilha com ele. Olha que maravilha. A igreja te dá todo esse suporte, não só no culto infantil, o mesmo material é o que vai para as células e o que você pode fazer no culto doméstico, e tem essa revista da criança para ele fazer a devocional sozinho, que tem de segunda a domingo. Então ele vai estudando, textos de 3 a 5 minutos ele gasta para responder o que ele já aprendeu aqui no culto. Então o Ministério Infantil está aqui para apoiar vocês. Fiquem atentos para os próximos eventos dos pais discipuladores e já comece. Nós estamos já na segunda, terceira semana, indo para a terceira semana, e os pais que estão fazendo já estão tendo grandes resultados. Hoje no culto das 10, nós tivemos um testemunho de uma criança, e ela até se emocionou, chorou, que ela recebeu a caixinha de oração, e ela já estava orando pelos seus amiguinhos. Então é uma bênção, não deixe de participar, e viva tudo que o Ministério Infantil está oferecendo para vocês. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento, vamos ler o versículo. Então não esqueçam, pega o roteiro do Pai Discipuladores, que vai ter todo, você pode acessar pelo Facebook também, se você perdeu a folha, ou esquecer, lá também tem o roteiro Pais Discipuladores, é uma página dentro do Facebook. Vamos ler lá o versículo de hoje? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Mateus 6,6. Primeira pergunta que você vai fazer para o seu filho: filho, fala para mim como que é a oração do Pai Nosso, repete. E aí você vai ver se ele realmente aprendeu aqui no Ministério Infantil. E ele vai esquecer alguma parte, você completa junto com ele, tá bom? Uma tarefinha para vocês, ensinar o Pai Nosso para os seus filhos. Estenda a sua mão em direção a esses facilitadores. Deus, muito obrigado pela vida da nossa igreja tão carinhosa com as crianças, Pai. E essas ferramentas que têm chegado nas nossas mãos, tratando os pais com tanto carinho, com tanta preocupação, no mundo em que os pais precisam dar atenção integral para os seus filhos. Eles precisam ouvir o coração dos seus filhos, saber das necessidades deles, emocionais, espirituais e intelectuais. Deus, derrama a Tua graça sobre esses facilitadores, fazendo com que eles plante e implante a Tua palavra no coração dessas crianças, com muita destreza e graça do Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças, depois os pré-adolescentes. É lindo ver isso, maravilhoso a gente ver uma igreja viva que recebe todas as faixas etárias e que tem abençoado gerações. Jesus é maravilhoso. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Quantos aqui têm feito o devocional com o livro 40 dias de jejum e oração? Levante a mão. Amém. Algumas pessoas, eu vou perguntar de novo, acho que algumas pessoas estavam prestando atenção ali. Quantos aqui têm feito o devocional, os seus devocionais com o livro 40 dias de jejum e oração? Levante a mão. Ah, sim, agora mais pessoas. Glória a Deus. Quantos têm sido abençoados? Diga glória a Deus. Amém. Se você não está fazendo ainda, não deixe de sair ali e pegar o seu livro. Ele vai ser muita bênção na sua vida. Olha o tema, família inabalável.
Quantos aqui têm uma família? Estão inseridos numa família? Olha aí, tá vendo? Todos aqui, quase todos. E você tem funções, né? Como marido, como esposa, você tem uma função como filho, como filha, não é? Você está aqui e você tem essa convivência. Esse livrinho devocional tem abençoado tanto a minha vida, enquanto eu faço com a minha esposa, vejo os meus filhos fazendo, a gente conversa sobre isso. Isso tem sido muito importante. Se você ainda não entrou, faça isso. Saia ali, compre o seu livrinho. O pastor Gilson já falou aqui, ele fez uma promoção que nem na Casas Bahia tem algo igual, né, amados irmãos? O livrinho, olha quanto que ele custa, R$8, e ele diz que faz 8 vezes sem juros, amados irmãos. Então, pega e leva, comece a partir, não tem problema, e guarde com você, sabe por quê? Esse livrinho é tão bom que você vai poder repassar com a sua família, com certeza. Bom, vem aí, na quinta-feira agora, quinta noite, sexta noite, sábado de manhã e à tarde, a maior conferência de liderança no mundo. No Brasil, ela está cada vez crescendo mais, já se espalhou. Eu faço parte de um grupo que recebo comunicações, é Porto Alegre, é Manaus, é Belém, é São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, e por aí vai. Tanta gente mandando recado, como foi bênção. E eu não fico constrangido em insistir com você para que você faça, para que você não deixe de fazer. E não somente faça você, traga, se você é líder de célula, venha com o seu líder em treinamento, traga pelo menos o seu núcleo celular. Se vai haver problemas com o seu horário de célula, você pode até mesmo deixar a célula e trazer a sua célula aquele dia, porque vai ser muito importante. Traga, não venha dizer, não posso porque eu não tenho, não, traga. Você que tinha problema, por exemplo, com legenda, já não tem mais, porque o áudio é em português, áudio em português, facilita demais para você até anotar. E eu estou insistindo porque também, como já disse para algumas pessoas, eu já participei de alguns summits. A primeira vez que eu fui, eu juntamente com o meu discipulador amado, pastor Gilson, nós achamos uma benção. Algumas pessoas disseram, mas esse daí não foi tão bom como o outro. E como nós éramos a primeira vez que estávamos indo, nós dissemos assim, se esse não foi o melhor de todos, porque nós achamos maravilhoso. E realmente os outros anos, eles conseguiram se superar, mas eu digo para você, dos que eu fui, esse com certeza tem sido o melhor. Ele está trabalhando várias áreas de liderança e também tem muitas palestras que trabalham relacionamentos afetivos, que são muito importantes. Então eu quero destacar para você a palestra que fez o pastor Bill Hybels logo no início, sensacional. Depois sua entrevista também com Brian Houston, que falou a respeito do que aconteceu na sua família, a sua relação com o seu pai, algo tremendamente abençoador. Brené Brown também, que fala a respeito de relacionamentos familiares e aplica isso para a vida, muito bom mesmo. Eu gostaria de insistir com você. Então nós vamos fazer o seguinte para facilitar, aqui nós temos o valor de R$100, nós vamos parcelar no cartão também em 2 vezes. Você sabe que os líderes de célula e os líderes ministeriais, eles têm um desconto de 40%, você que está liderando, logo você vai pagar R$60, e nós podemos dividir em 2 vezes também no cartão de crédito. Se você tiver qualquer problema com relação a fazer por causa de finanças, no final do culto eu também estarei ali para nós conversarmos, para você não deixar de fazer. Isso é muito importante para você. Estou dizendo porque como eu vou repetir, foi tão importante. Agora nós vamos ter um VT, e é um VT assim muito, muito bem feito, eu gostei, explica muito bem e nos coloca dentro da nossa real missão. Então preste bastante atenção para que você responda a esse VT.
Você já deve ter ouvido várias vezes nossos pastores falando sobre a oferta missionária de fé e que desejamos que todos os membros de nossa igreja sejam comprometidos e preencham o seu cartão compromisso. Mas você já parou para pensar na importância da sua oferta missionária? Você sabe exatamente que tipo de obra ela tem abençoado? Quando você preenche o seu envelope, dedicando algum valor para missões e deposita no gasofilácio da igreja, nós separamos todo esse dinheiro exclusivamente para a obra missionária. 90% vai diretamente para o campo e os outros 10% são usados nos custos administrativos do Ministério de Missões. Todo este processo é feito com total transparência. Se você é membro da nossa igreja e contribui com a OMF, pode ter acesso a qualquer momento aos gastos do Ministério de Missões. Basta entrar em contato conosco. Mas como todo esse processo funciona? Nossa igreja possui um conselho missionário. É formado por 15 pessoas que são membros de nossa igreja, com um caráter irrepreensível e são apaixonados por missões. É no conselho missionário que são decididas todas as ações do ministério. Para onde mandaremos o dinheiro, quem serão nossos missionários, para onde enviaremos, quais projetos adotaremos, nossas metas e alvos. Não é um processo simples. Nossa preocupação é que todos os missionários tenham um sustento financeiro, moradia, saúde, segurança, educação para os filhos e que sejam cuidados integralmente com a ajuda dos líderes de missões. Por isso, é tão importante que você preencha o seu cartão compromisso, porque é através dele que o Conselho Missionário consegue ter um orçamento que influenciará suas decisões. Jesus nos disse, em Atos 1:8, que seríamos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Ou seja, ao mesmo tempo que pregamos o Evangelho aqui, temos a obrigação de anunciar a todos. Nossa Jerusalém é Campo Grande, e as ofertas missionárias têm sustentado projetos sociais e missionários locais, onde milhares de pessoas têm sido alcançadas, crianças e mulheres em situação de risco, viciados, ex-presidiários, enfermos, jovens e adolescentes têm sido atendidos através desses projetos. No interior do Mato Grosso do Sul, as ofertas missionárias têm sustentado 3 famílias de missionários que têm dedicado suas vidas para que o Evangelho seja anunciado. Elas estão na cidade de Araguari, Rochedo e Bodoquena. No Brasil, através da oferta missionária de fé, apoiamos 7 famílias que estão anunciando o reino de Deus no Rio Grande do Sul, em tribos indígenas e no Nordeste brasileiro. Nosso desafio é anunciar o Evangelho até os confins da terra. Hoje, sustentamos missionários na Espanha, Norte e Nordeste da África, Sudeste Asiático, Quênia e Madagascar. Ao todo, o Ministério de Missões está empenhado no sustento de 31 missionários e projetos. Nosso próximo desafio é enviar uma família para a Índia. Tudo isso só é possível graças a todos que se mantêm fiéis na OMF, mas infelizmente somos menos de 20% da igreja. Isso mesmo. Hoje, menos de 20% dos membros da nossa igreja sustentam todos esses trabalhos maravilhosos. Imaginem só o que poderíamos fazer se todos os membros da nossa igreja assumissem esse compromisso. Contribuir com missões é um grande privilégio. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Preencha hoje mesmo seu cartão compromisso aqui na igreja ou através do nosso site 1b.org.br. Faça parte, ore, contribua e vá. Amém, graças a Deus. Ficou mais claro o projeto missionário da igreja para você? Ficou mais claro? Então, irmãos, nós queremos sair desta pecha de 20% dos membros da igreja serem cooperadores fiéis no financiamento, no sustento da obra de missões. Tenho dito que muitas pessoas talvez ainda não tenham conhecimento do projeto, por isso nós vamos insistir, trazer mais notícias, prestar contas a vocês, para que vocês saibam perfeitamente que cada real faz diferença. Irmãos, nós somos uma comunidade de mais de 6.000 pessoas. Se cada pessoa contribuísse com R$2, isso faria muita diferença. 20% já coopera. Se os outros 80% cooperarem apenas com R$2, diz, olha, Deus sabe, eu não tenho condições, mas eu creio que você tem fé para dar uma oferta mensal de R$2. Somadas todas juntas, é mais um casal de missionário ou mais que nós teremos no campo. Então, não deixe. Queremos que todos os membros da igreja
peguem o cartão, preencham e coloquem no gasofilácio. Não precisa ter o dinheiro hoje. Depois você vai entregar através do envelope, porque no envelope tem uma linha. Mas nós queremos insistir com você, sabe por quê? Não é constrangedor para nós, porque essa é uma ordem do Senhor Jesus, ir até as nações, até os confins da terra, e nós não podemos ficar aqui nesse ambiente gostoso, recebendo de Deus, vindo para a igreja para ser abençoado, e esquecermos de levar essa bênção para todo canto, para todo lugar. É um privilégio, é uma honra, e queremos que todos os membros assumam esse privilégio, tenham essa honra e tenham consciência dessa responsabilidade. Quero conhecer agora os nossos queridos convidados. Hoje de manhã eu vi que lá atrás alguém ficou em pé, aí eu saí catando pessoas aqui, ó, vai lá, vai lá, vai lá. E daqui da frente as pessoas iam lá. E eu vou fazer cada vez mais isso, sabe por quê? Porque o nosso convidado é muito especial para nós, é muito especial. Nós não podemos fazer pouco caso e dar pouco amor, pouco afeto, pouco carinho para o nosso convidado. Vou pedir a você que não é membro da nossa igreja, é nosso convidado, fique em pé, nós queremos ver e queremos cumprimentar você. Onde estão? Onde estão? Temos convidados hoje, uma salva de palmas, irmãos, vamos à obra agora, todo mundo saindo, aí Yuri, atrás de você aqui, vamos, muitos abraços, irmãos, olha lá, irmão, eu vou fazer de novo, irmão, vai lá dar uma força, olha lá, ó, dá uma força cumprimentando ali, você é convidado também? É convidado também, irmãos, olha, ele está precisando de abraço aqui, ó, dá um abraço nele, irmão, ó, sai aqui, sai do seu lugar, irmão, isso. Essa é uma hora de uma santa folia, irmãos, da gente sair do lugar, porque a pessoa que veio cultuar a Deus conosco, ela é muito importante, e nós temos muita alegria na vida dela, por isso queremos agradecer de todo o coração. Fique à vontade, adore a Deus conosco, é um privilégio servirmos juntos ao Senhor. Nós vamos cantar agora, irmãos, enquanto trazemos aqui ao gasofilácio os dízimos e as ofertas, e você vai pegar o seu cartão da OMF para preencher e entregar ainda hoje, se Deus quiser. Vamos lá. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Recebe por sua cruz. Obrigado, Senhor. Fomos livres pela sua morte, pelo seu sacrifício, Pai. Eu estava condenado, mas agora pela cruz reconciliado.
mostrou quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Obrigado, Senhor, que redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Exaltado, Jesus, seja exaltado, elevado, sobre todo nome, quebrantado seu amor. Graças a Deus, pode assentar-se. Nós iremos agora ministrar a ceia do Senhor. Como o nome diz, a ceia é do Senhor, não é da Igreja Batista. Por isso, todas aquelas pessoas que um dia creram no Senhor, passaram pela sua profissão de fé, pelo batismo, assumiram um compromisso com uma igreja local e estão em plena comunhão com esta igreja local e com o Senhor, são bem-vindos para participarem conosco da ceia. A Bíblia diz: examine-se, pois, cada pessoa a si mesma, de maneira que os irmãos jamais, pelo olhar, vão tirar a mesa de alguém, vão tirar a bandeja. Você vai assumir o compromisso diante do Senhor de fazer o seu exame próprio. Diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É muito sério não participar da ceia do Senhor, sendo alguém que é do Senhor, sendo uma pessoa batizada, membro da igreja. Você deve entender que a ceia é uma oportunidade de reconciliação com o Senhor. Não deve haver mágoa, ressentimento, problemas relacionais, qualquer tipo de dificuldade entre você e alguém, dificuldade entre você e o Senhor para participar. Alguns irmãos pensam assim: olha, já que é tanta responsabilidade, não é? E eu vou trazer juízo para mim se eu tomar indignamente, então eu não vou tomar. Está dizendo: eu não vou tomar e vou continuar indignamente. O juízo não vem pelo pão ou pelo cálice, o juízo vem pela presença de Deus. Então, esta pessoa, quando decide não participar, decide já ter sobre si o juízo de Deus. Então, o conselho da palavra de Deus, a ordem da palavra de Deus é: examine-se e participe, o que pressupõe acerto de vida, acerto de conduta. Leve o Senhor a sério, proponha no seu coração mudar de vida e participe da ceia do Senhor. Nossos irmãos, enquanto cantamos, vão passar os elementos. Você não precisa se preocupar, eles chegarão até você e eu voltarei para a condução. Passamos lutas, provações, pedimos força nas tentações, declaramos: Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos
nações, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor, vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, Ele eu sou, o Tu enfrentaste toda dor, na cruz salvaste o pecador, declaramos o Teu louvor, vencedor, vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, vencedor, vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, nele eu sou, vencedor. Tu enfrentaste toda a dor, na cruz salvaste o pecador, declaramos o Teu louvor, vencedor, vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, vencedor, vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, nele eu sou, vencedor, vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor, o vencedor. Sou do lado do Rei, Senhor Salvador, nele eu sou, o vencedor. Graças a Deus. Enquanto os nossos irmãos ministram os elementos aqui aos músicos, aos levitas, eu vou ler a primeira carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim.
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Se algum irmão deixou de receber os elementos e quer participar da ceia, fique em pé agora para que possa ser servido. Algum irmão não recebeu os elementos e quer participar da ceia, fique em pé. Não vejo ninguém. Então, vamos ficar. Só eu preciso ser servido, viu, amados? Só eu que falta. Ok, obrigado. Diante de nós temos um ato memorial. 2 vezes a palavra disse: fazer isso em memória de mim, trazendo à memória a pessoa e a obra salvadora, redentora de Jesus Cristo. Nós só estamos rumo ao céu porque Jesus morreu em nosso lugar. A cruz, a centralidade absoluta da pessoa de Jesus, da sua obra, é aquilo que nutre a nossa vida. A nossa vida depende exclusivamente desta mediação que o Senhor Jesus faz entre nós e o Senhor. Ele nos amou, é a aliança que Ele fez conosco, e o pão representa o corpo do Senhor. Alguém dirá: pastor, não é representa, está dizendo, esse aqui é o meu corpo. É uma linguagem figurativa. Jesus disse: eu sou a porta, e Ele não é uma porta, é uma representação, é para nós entendermos. Então, o sofrimento do corpo do Senhor Jesus em nosso lugar nos traz à memória este ato, e por fé nós participamos assim da comunhão dos santos em nome do Senhor Jesus. Participe do pão. De um modo semelhante, Ele anunciou: esse é o sangue da nova aliança. Se antigamente os cordeiros eram sacrificados e o seu sangue derramado, isso representava o pedido de socorro, pedido de perdão, de clemência do pecador para com Deus. Agora, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto de uma vez por todas, e de uma vez por todas a justiça de Deus satisfeita nele. Em memória de Jesus, em gratidão a Ele, participe do cálice. Doce Espírito Santo, muito obrigado pela palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pela entrega. Senhor Deus, muito obrigado pela dádiva do Teu Filho em nosso lugar. Nós não tínhamos e não temos e jamais teremos qualquer condição de ir a Deus pelos nossos esforços, mas no sacrifício do Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós somos de uma vez para sempre perdoados, e por isso somos gratos ao Senhor. Dá, Pai, que nós não paremos aí, mas que aprofundemos o nosso relacionamento com o Senhor, conhecendo-o e conhecendo-o cada vez mais. É o nosso desejo. Por isso, Espírito Santo, trata conosco nesta noite, fala-nos ao coração, pela palavra, pelo poder do Teu Espírito, e nos muda, Senhor, naquilo que precisamos ainda do investimento do Espírito. Traz consciência, Pai, a mim, aos meus irmãos, sobre mudar de vida naquilo que já conhecemos, não estar em alinhamento com o Senhor e com a Sua palavra. Que pelo Teu poder, pela Tua visita à Tua igreja nesta tarde, reunida a igreja, o Senhor faça algo sobrenatural, salvando, libertando, curando, transformando, chamando, edificando. E assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por favor, passe o cálice para a pessoa que está à sua direita, até chegar no fim da coluna, não é? Da fileira de bancos, e aí nossos irmãos recolherão. Continuemos adorando ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor Jesus já nos salvou, já nos libertou. Queremos essa mesma visitação e libertação da nossa família, da nossa casa. És bem-vindo, Jesus.
consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare: será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. E eu e minha casa a Deus, oh, te serviremos, oh, te serviremos, serviremos a Deus com alegria.
Como é bom adorar o Senhor, né? Pode se assentar, fique à vontade. Muito obrigado. Graça e paz, amém? Ontem, dia 31 de outubro, nós comemoramos um dia muito especial. Quem sabe me dizer qual é esse dia que nós comemoramos ontem? Isso, que não é o Halloween, é o dia da Reforma Protestante. Neste domingo, nos cultos de hoje, nós pedimos licença aos irmãos para que nós falemos então deste assunto. Não vamos tratar da campanha de 40 dias, vamos fazer uma pequena pausa só neste domingo. No domingo que vem, então, nós continuamos falando da campanha de 40 dias de jejum e oração pela família. A família é inabalável. Lembre-se que a família é inabalável, não família na balada, né? E aí nós vamos continuar, e as células, inclusive, nessa semana, continuarão estudando, né? O estudo vai ser do livro 40 dias de jejum e oração. Não será sobre essa mensagem é uma homenagem e um momento de recordação, de memorial, a um dia muito especial para nós, que é o dia da Reforma Protestante. Nós comemoramos, vou até abrir, quem é que sabe quantos anos nós comemoramos ontem da Reforma Protestante? 4, essa é difícil, gente, né? 498 anos de Reforma Protestante. Isso quer dizer, se você é bom de geografia, você vai fazer as contas, que no dia 31 de outubro de 1517, foi o dia em que Martinho Lutero, um monge agostiniano, pregou na porta da Igreja Católica de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Nós vamos entrar um pouquinho nessa história, vamos falar um pouco por que isso é importante para nós. Nós que somos conhecidos como protestantes, por que somos conhecidos assim como protestantes? Qual é o benefício da Reforma Protestante? Por que ela deve ser lembrada de modo tão singular na nossa comunidade? Então, quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos 3, nós vamos ler a partir do versículo 21. A reforma, ela pode ser entendida de vários prismas diferentes. E eu gostaria que a gente entendesse um pouco a teologia da reforma. Vai ser uma introdução breve, mais teológica, então eu peço que você preste bastante atenção, porque isso é muito importante. A reforma protestante, como um movimento teológico, ela girou em torno dessas verdades que estão aqui neste texto. Alguém já disse, teólogos famosos do passado, já disseram que se você precisar abrir mão da Bíblia inteira e ficar com um livro só, você deve ficar com Romanos. E se você precisar abrir mão de todo o livro de Romanos e ficar com um capítulo só, você fica com o capítulo 3. Que aqui nesse conjunto de versículos que nós vamos ler, encontra-se a verdade central do Evangelho. As verdades das quais todas as nossas práticas e as nossas crenças se derivam. Vamos ler? Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça essa de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância, havia Deus deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ok, vamos ler só até aí. Muito difícil entender ou não?
meio complicado, né? Muitas palavras diferentes, uma construção lógica, assim, que a gente precisa entender muito bem. Bom, o testemunho da Escritura, o testemunho da Bíblia sobre o homem, quem quer que seja esse homem, em qualquer lugar do mundo que ele esteja, em qualquer época do mundo, todos os homens, a raça humana, o testemunho da Bíblia sobre a raça humana é que nós pecamos, que a raça humana é uma raça que está em pecado contra Deus. Isso é o que a Bíblia fala. Esse texto nos disse mais precisamente no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se você voltar um pouquinho nesse capítulo, você vai ver Paulo citando um texto do Antigo Testamento, para você ver que isso não era uma visão de Paulo, mas as Escrituras já falavam sobre isso desde Davi, desde antes de Davi, que o homem era pecador, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, todos nós estamos nivelados debaixo do pecado. Não existe nenhum de nós que possa se vangloriar dizendo que não é pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Lá no Jardim do Éden, quando Deus estava conversando com Adão e Eva, Deus disse: no dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Jesus, ou melhor, Deus falava de duas mortes, a morte física e a morte espiritual, porque a morte espiritual é a separação de Deus e a morte física é também uma consequência do pecado. Então a morte existe, a dor existe, o sofrimento existe por causa do pecado. Essa é a mazela do homem. Então, não importa se nós nos esforçamos para sermos muito, muito bons, nós estamos condenados, nós precisamos de uma justiça, precisamos ser perdoados, precisamos de uma justiça. E aí, quando Deus dá então a sua lei, as pessoas começaram então a se relacionar com Deus através da lei, através do seu esforço pessoal. E essa é a característica mais básica da maioria das religiões, que todas as religiões funcionam a partir dessa premissa. Eu vou tentar ser muito bom, eu vou tentar fazer coisas boas ao meu semelhante, ao meu próximo, eu não vou matar, não vou roubar, vou tentar não mentir, e eu vou tentar ser um cara muito bom, uma pessoa muito boa. Aí no final da minha vida, quando eu me encontrar com o Senhor, vai ter uma balança com dois pratos, e Deus deve pesar as minhas boas ações e as minhas más ações. Aí eu espero que a balança pese mais nas boas ações, né? E aí acho que então Deus vai me aceitar. É assim que a nossa mente raciocina. Por mais que uma pessoa não tenha uma religião definida, essa é a nossa cosmovisão, a maneira como a gente pensa. Quer ver? Faz uma pergunta para alguém: se você morresse agora, você iria para o céu ou para o inferno? O que as pessoas respondem quando você faz essa pergunta? Ah, não sei, né? Não sei, assim, eu estou fazendo a minha parte. É Deus que sabe, eu estou tentando, estou me esforçando. Por quê? Por causa disso. Eu sei que eu não sou digno de ir para o céu, então eu deixo nas mãos de Deus, mas eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou me esforçar, porque se eu for uma pessoa muito boa, não tem porque Deus me deixar fora do céu, né? Eu sou tão agradável, as pessoas gostam de mim aqui, acho que vão gostar de mim no céu também, né? É assim que funciona a cabeça das pessoas. Mas, um outro teólogo, um pregador inglês chamado Charles Spurgeon, ele disse que a nossa distância com Deus é tão grande, que é impossível que um homem percorra sozinho. É mais ou menos assim: você pode pegar o maior medalhista de natação do mundo, o Michael Phelps, o melhor nadador que já houve na história. Ele é excelente, é ou não é? Mas ele consegue nadar do Brasil até os Estados Unidos? Você pode ser a melhor pessoa do mundo, cheia de boas obras, mas a distância entre você e Deus é muito grande para você percorrê-la sozinho. Você precisa de um Salvador, nós precisamos de um Salvador. A justiça que vem da lei, das obras, é isso que esse texto está dizendo. A justiça que vem da lei, ela não nos basta, porque ela não consegue tirar o pecado de dentro de nós. Então, Paulo começa o versículo 21 dizendo assim: agora se manifestou uma justiça, e essa uma justiça, ele está falando da morte de Jesus. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então a minha justiça que me leva à salvação, não parte de mim. A justiça que me leva à salvação, a justiça que me perdoa, que me reconecta com Deus, não parte de mim, ela provém de Deus.
Então quer dizer que não sou eu que vou ao encontro de Deus, é Deus que vem ao meu encontro. Essa é a grande diferença do cristianismo. Independente da lei, mas da qual a lei e os profetas testemunham. E como é que é essa justiça? Como é que Deus vem ao nosso encontro e pode nos perdoar? Ele diz aqui, essa justiça de Deus, esse perdão, essa reconexão de você com Deus acontece mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante para a gente entender por que a reforma foi tão importante para nós. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, versículo 24, sendo justificados, nós que somos pecadores, somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então quer dizer que não existe nada que nós podemos fazer para alcançar a salvação, de modo que Deus opera essa justiça graciosamente. Deus concede a salvação, Deus concede perdão. Você não compra se alguém quiser te dar um presente, você não vai pagar a pessoa que vai te dar o presente, ou não é, porque é um presente não se paga. Da mesma forma a salvação acontece, Deus concede a salvação livremente. E a quem Ele concede a salvação livremente? Àqueles que creem em Jesus, aqueles que se encontram diante de Deus e confessam e assumem, falam assim: Deus, eu não consigo me salvar, eu sou pecador demais, eu tento não pecar, mas eu não consigo, a distância é muito grande, eu não consigo nadar até o Senhor, não consigo ir até ao Senhor, então eu preciso de ajuda, eu preciso de um Salvador, e eu creio que Jesus é o meu Salvador, eu creio que a morte de Jesus na cruz pagou pelos meus pecados. Então essa pessoa recebe graciosamente o perdão dos seus pecados. É isso é teologia básica, né? Isso aqui é teologia paulina, está aqui em Romanos, depois se você quiser você pode estudar mais profundamente, mas aí Paulo fala uma outra palavra interessante, no versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. O que é isso? Ofereceu a Jesus como sacrifício para propiciação. A propiciação, se nós formos resumir, a propiciação é quando uma pessoa morre no lugar da outra, ou uma pessoa paga a dívida de outra. Lá no Antigo Testamento, as pessoas acreditavam, até por causa da lei de Deus, que nós alcançávamos o perdão dos pecados sacrificando animais. Então eu sei que eu sou pecador, e eu sei que por causa do meu pecado eu mereço a morte. Mas Deus me ensinou que eu devo levar um cordeirinho imaculado, branquinho, bonitinho, e colocá-lo ali no propiciatório, onde este cordeiro será sacrificado. É um inocente morrendo no lugar do culpado, e a ira de Deus, e a justiça sobre o pecado que deveria vir sobre mim, não vem sobre mim, vem sobre ele, vem sobre o cordeiro. Paulo usa essa linguagem para falar assim, lembra quando as pessoas levavam um cordeirinho, colocavam lá para morrer e perdoar o pecado de quem levava? Foi isso que Deus fez com Jesus. Deus colocou Jesus na cruz, a cruz era o propiciatório de Jesus, e ali quando Jesus morreu, Deus cumpriu a sua ira, Deus então puniu o pecado, o meu pecado, o seu pecado, em Jesus. Está dando para entender? Está muito complexo ou não? Basicamente é isso, todos nós somos pecadores, nós não conseguimos ir até Deus pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, nós precisamos de um Salvador. Então Deus, no seu infinito amor, nos deu a Jesus, e Ele andou entre nós, e quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele estava pagando pelo meu e pelo seu pecado, de modo que se nós crermos nele de todo o coração, como o nosso Senhor e Salvador, então Deus nos concede a salvação não é comprada, você não paga para ser salvo, nem dízimo, nem oferta, você não paga, a salvação é de graça para quem crê, amém? É assim, essa é a liberdade que o Evangelho traz para nós, que nós não somos mais salvos pela nossa observância da lei, pelo nosso próprio mérito, nós somos salvos pela graça, é só por Jesus. Bom, tendo entendido isso, esses pontos teológicos, eles são um ponto de partida para a gente entender o que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu lá no século XVI,
né? E o expoente desse movimento, embora ele não seja o único reformador da igreja, foi Martinho Lutero. Teve vários outros, teve John Huss, que morreu muitos anos antes, também queria retornar aos valores centrais da Escritura, John Wycliffe, vários outros, Savonarola, um espanhol. Muitos homens de Deus durante a história quiseram fazer o retorno a essas verdades. Porque com o passar do tempo, parece que a igreja, e toda a igreja é assim, nós vamos perdendo Cristo como centro de referência. E aí a igreja começa a se apegar a outras coisas, começa a formular outras doutrinas, que diminuem o valor de Cristo Jesus, ou que alteram a compreensão das pessoas sobre o que é ser salvo. Então, apesar da igreja ter começado com essa teologia sólida, essa teologia paulina, com o passar do tempo, alguns setores da igreja, isso lá depois do século IV, século V da história cristã, quando a igreja se organizou como uma igreja romana, institucionalmente, com o tempo, alguns setores da igreja começaram a perder de vista essas verdades. E este é um risco, meus irmãos, que todos nós corremos sempre. Todos nós corremos sempre. Eu particularmente digo isso com muito respeito, porque vários dos meus teólogos favoritos são teólogos católicos romanos, teólogos anteriores à reforma, como Agostinho de Hipona, né? Então nós sabemos que existiram muitos homens que preservaram essa verdade, mas de uma maneira geral e sistêmica, houve um certo desvio. E qual foi esse desvio? Esse desvio apareceu historicamente, né, de uma maneira mais óbvia para nós, como a venda de indulgências, né? O que era a venda de indulgências? Isso era muito comum no século XV. A venda de indulgências era a venda do perdão dos pecados. Se você quer ser perdoado, então tem algo que você pode fazer para ser perdoado. Havia um lema na antiga igreja daquela época que era assim: ao tilintar de uma moeda no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. O que quer dizer isso aí? Você perdeu alguém da sua família? Essa pessoa pode estar no purgatório, sofrendo. Sabe o que você faz? Dá uma oferta, que a gente escreve um documento e ela sai imediatamente do purgatório, porque nós temos o controle das almas, né? Então você paga e a pessoa sai do purgatório. Você leva até um documento, dizendo assim: meu parente saiu do purgatório. Era muito comum isso. Então tinha essas campanhas para que as pessoas tirassem os seus parentes do purgatório, campanhas para a salvação, comprar a salvação. Você ganhava um papel escrito, certificado de salvo. Eu entrarei no céu porque eu paguei essa quantia. Você consegue perceber como que a igreja começou a se desviar daqueles valores centrais que nós falamos aqui, que a salvação é de graça, é Jesus quem dá a quem crê em Jesus? Você percebe? Então isso começou a acontecer. E houve um jovem chamado Martinho Lutero. Ele foi um frei da ordem agostiniana. Ele nasceu na Alemanha no final do século V, no século XV, e ele era filho de camponeses, pessoas muito simples, né, muito pobres. E depois ele saiu de casa para estudar. Logo ele era muitíssimo inteligente. Com 21 anos ele se formou em filosofia. Aos 23 anos ele se doutorou em filosofia. Aos 25 já era doutor também em direito, né? E por causa de uma sucessão de acontecimentos, ele entendeu que Deus o estava chamando para servi-lo como um padre. Então ele chamou a sua família, e o seu pai não queria que ele fosse de jeito nenhum, né, para se tornar um padre, que ele fosse para o mosteiro, mas ele disse: não, é isso que eu vou fazer. E ele foi para o mosteiro. E ele começou então a estudar teologia e estudar a Bíblia. Naquela época, 95% das pessoas eram analfabetas. As pessoas não tinham livre acesso à Bíblia. A Bíblia, ela estava na sua maior porção, sendo usada, né, na sua maior porção, a versão latina, traduzida por Jerônimo. Então as pessoas não tinham muito acesso à Bíblia. Então quando aparecia alguém vendendo o perdão dos pecados, as pessoas não tinham como ler Romanos 3, como nós lemos aqui. Não tinha acesso às Escrituras. As pessoas não conseguiam chegar até as Escrituras para ver se aquilo estava certo ou se aquilo estava errado. E aí Martinho Lutero então começou a ler e a conhecer mais a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo começou a falar algumas coisas no seu coração, dizendo: olha, tem algumas coisas que estão erradas, tem algumas coisas que estão erradas, você precisa abrir o olho. Em uma viagem que ele fez para Roma, ele tinha uma escadaria de uma catedral e algumas pessoas estavam ali pagando suas promessas. Se elas subissem as escadas de joelho, então Deus concederia uma bênção.
né? Ou tiraria a alma de alguém do purgatório. Ele, inclusive, nessa ocasião, escreveu assim: eu lamento que os meus pais ainda estejam vivos, porque talvez se eles estivessem mortos eu poderia tirá-los do purgatório agora. Mas quando ele começou a fazer esse trajeto de joelhos na escada, o Espírito Santo falou em seu coração: o meu justo viverá pela fé. Ele se levantou, saiu dali consternado e começou então a estudar este livro de Romanos. O livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, foi a escritura central que transformou o coração de Lutero. Quando ele leu esses textos aqui, ele falou: não, peraí, tem alguma coisa errada. Nós não podemos vender a salvação. A igreja não é a detentora desse direito. O Senhor Jesus concede a salvação pela graça a todos que nele creem. Então, ele se tornou assim, começou a ficar muito inquieto com isso, né? E aí ele foi encaminhado para a cidade de Wittenberg, e nessa cidade ele foi professor de teologia. O conjunto de resoluções da reforma nós conhecemos como 5 solas, né? O que são as 5 solas? Sola é a palavra somente em latim, que como elas foram escritas em latim, a gente reconhece como 5 solas, que é a sola escritura, só a escritura, só a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé, de prática. Não existe nenhum outro escrito, não existe nenhum outro livro, não existe nenhuma outra revelação fora da escritura que seja autoritativa para nós. Só a escritura vale. O segundo sola é sola fide. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus. A nossa atitude para com Jesus é fé. Nós não pagamos, nós não temos que ser salvos pelas nossas obras. É só através da fé. Tem também a sola gratia, que é só a graça. Nós somos salvos por um ato gracioso de Deus. Deus concede a salvação. O outro sola é sola Christus. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não existem santos, não existem outras pessoas muito especiais que podem ligar as pessoas a Deus. Só Jesus Cristo é o mediador. E o último é só a Deus a glória. Deus está acima da igreja, Deus está acima do Papa, Deus está acima do pastor, e nós devemos honra primeiramente a Ele. Então só a Deus a glória. Estes são os 5 somentes, os 5 solas da reforma. Só a fé, só a graça, só a escritura, só Jesus Cristo, só a Deus a glória. Então Lutero, ele começou a lutar com essas questões, e ele falou assim: não, nós precisamos voltar a esses rudimentos, a esses fundamentos da fé. Não podemos deixar que a nossa fé se perca. Então ele começou a formular 95 teses de discordância com a igreja vigente, com a igreja popular. Ele escreveu essas 95 teses e colocou na porta da igreja, dizendo, em resumo, tudo isso que nós falamos aqui, esses 5 somentes. Não, nós só acreditamos na Bíblia, a salvação é pela graça. Ele colocou na porta da igreja. Aí todo mundo veio e começou a ler aquilo lá, e aí começou o burburinho: meu Deus, o que Lutero está fazendo? Ele está se levantando contra o Papa, ele está se levantando contra a igreja. Eu acho que se na época tivesse Facebook, ia ter um monte de compartilhamentos lá na hora, né? Porque todo mundo começou a falar um para o outro: gente, vocês não sabem o que está acontecendo, o que Lutero está fazendo e tal. E aí então, ele foi chamado no ano seguinte para conversar com o Papa. E ele foi conversar com o Papa e disse: Papa, você não sabe o que está acontecendo por aí. Tem gente vendendo a salvação. Tem gente falando que a salvação vem por aquilo que eu faço, não por aquilo que Jesus fez. Tem gente por aí dizendo, né, e eles eram muito criativos, né? Tinha gente que vendia pedacinho da cruz de Jesus, a cruz onde Jesus foi crucificado. Está aqui um pedacinho da cruz, meu irmão, você compra esse pedacinho aqui, você já está salvo. Imagina, você vai chegar no céu com um pedaço da cruz, você é o cara, né? Eu não sei como que a cruz de Jesus, que foi crucificado lá em Jerusalém, chegou na Alemanha, né, intacta, 1500 anos depois, mas tudo bem. Tinha pedaço da roupa de Pedro, pedaço da roupa de Maria, pedaço da roupa de Jesus, e a igreja estava então fazendo um comércio, principalmente para construir a Basílica de São Pedro. E Lutero estava indignado com isso, e ele falou: Papa, você não sabe o que estão fazendo. Na verdade, o silêncio do líder da igreja naquela época disse a Lutero que ele sabia dessas coisas. Então Lutero disse assim: olha, ou você me mostra pela palavra que tudo que eu estou falando está errado, ou eu não posso me retratar. Por causa disso, ele foi excomungado da igreja,
E ele foi sentenciado à morte, como muitos outros já tinham sido antes dele. E aí, quando ele estava sendo sentenciado à morte, ele ia ser transferido para um outro local, e durante esse traslado, o príncipe da Saxônia, que era um grande amigo de Lutero, mandou alguns amigos para irem lá, e no meio do caminho, o pessoal achou que eram assaltantes, né? E aí eles pegaram Lutero, colocaram no outro carro e foram embora. E levaram Lutero para um castelo na cidade de Heidelberg, na Alemanha, onde Lutero começou então a traduzir as escrituras para o alemão comum, para a língua alemã comum. Já existiam algumas traduções para o alemão comum, mas as pessoas não tinham acesso às escrituras. Então, Lutero começou a traduzir Antigo e Novo Testamento. Essa tradução demorou 3 anos para ser terminada. E aí então, algumas pessoas se reuniram em torno de Lutero, e aí começou então o movimento protestante, por causa daquele protesto que Lutero fez com as 95 teses. Respira. Passamos aqui 4 anos em 5 minutos. Bom, basicamente a história como um movimento histórico é isso aí. Alguém que percebeu que a igreja estava se desviando e falou assim: não, nós precisamos voltar aos princípios da palavra, nós precisamos voltar só à Bíblia, só a Jesus, só a graça, só a fé, só a Deus a glória. A reforma é isso. Se eu pudesse dar nome para esse movimento, eu não chamaria de reforma, né? Porque reforma fala de ajustar a forma, dar uma nova forma, só que a forma é muito exterior. O que a reforma fez foi trabalhar na essência, até porque os luteranos eles continuaram com muito da liturgia católica nos cultos, mas a essência foi transformada. Agora a essência era a palavra. Então, essas coisas aconteceram e chegaram até nós hoje. A reforma ela pode ser entendida como um movimento político também. Algumas nações, logo quando souberam dessa reforma protestante, aderiram ao protestantismo. Uma delas foi a Inglaterra. A Inglaterra aderiu ao protestantismo, mas era por razões políticas, não tão religiosas. O rei Henrique VIII queria se divorciar da sua esposa Catarina de Aragão, e não era permitido pelo Papa. Ele tinha escrito um pedido para o Papa Clemente, e o Papa Clemente negou que ele se divorciasse da esposa. Aí ele ficou sabendo que tinha uma outra igreja aí reformada, um tal de Lutero: talvez ele vai deixar eu divorciar. Aí ele foi e virou protestante. Outras igrejas, outras nações aderiram ao protestantismo de início, porque as nações tinham que pagar impostos a Roma, impostos ao Papa. Então, se agora eu me filiar a essa nova seção, talvez eu não precise pagar mais tantos impostos. Isso, meus irmãos, isso é histórico, aconteceu porque desde sempre tem pessoas que desejam se aproveitar de Jesus, né, para os seus próprios benefícios. Judas também vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, infelizmente, essas coisas aconteceram. Mas eu não quero falar da reforma nem como um movimento teológico e nem como um movimento histórico, político. Eu quero falar da reforma como um processo e um movimento de conversão pessoal. Eu digo por quê? Nós precisamos sempre estar nos reformando em Deus, estar voltando à palavra, voltando a Jesus, nos convertendo de novo, indo para a Bíblia. Isso sempre, porque a igreja, um dos lemas da reforma era Ecclesia reformata semper reformanda. A igreja reformada sempre está se reformando. E nós precisamos disso porque nós não estamos isentos desse perigo que a igreja sempre correu, de se afastar de Jesus, de fazer com que isso aqui se torne mais importante para a fé do que um relacionamento pessoal com Jesus e com a sua palavra. E nós precisamos sempre voltar a essa essência, precisamos sempre dizer: Senhor, eu estou aqui por tua causa, é pelo Senhor, é por causa do teu amor, porque muitas vezes a igreja pode se desviar desse centro e pode começar a colocar outras coisas no centro da fé. E hoje em dia nós precisamos de novos reformadores, mas não reformadores da forma, mas da essência, de voltarmos a Jesus, voltarmos à palavra. Nós precisamos, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa geração, nós precisamos de pessoas que façam também aquilo que Lutero fez, que estejam prontos a tomar uma decisão, mudar o seu estilo de vida, amar a Jesus, amar a palavra. E é disso que eu quero falar, meus irmãos.
Lutero, ele não foi um revolucionário apenas, ele se converteu a Jesus. Ele teve um encontro pessoal com as Escrituras e com o Deus das Escrituras, e foi isso que desencadeou a reforma. A reforma não nasceu como um movimento revolucionário na cabeça dele, de tipo assim, eu vou lutar contra o sistema dos corruptos e tal, revolução, né, e eu vou fazer acontecer. Não teve nada a ver com isso. Lutero, os biógrafos de Lutero dizem que quando ele estava passando por essa crise teológica, ele se debruçava diante da Bíblia e grifava as páginas bíblicas com as suas lágrimas. Ele não usava caneta, a Bíblia de Lutero era grifada com as suas lágrimas, e todas as páginas estavam grifadas. Lutero passou por um movimento de ser atraído pelo Senhor para as Escrituras. O que aconteceu depois como reforma protestante foi uma consequência de um encontro e de uma conversão pessoal, e é disso que nós precisamos, porque não adianta a gente se levantar e começar a apontar erro na igreja, porque isso aí sempre vai ter. Não adianta a gente querer se achar o revolucionário, né, o Che Guevara gospel, né, sem passar por aquilo que Lutero passou, sem passar por esse encontro pessoal com as Escrituras, porque senão vai ser só a revolução da forma, vai ser só a reforma da forma e não vai ter essência. Por isso, o que Deus fala comigo, o que Deus chama a minha atenção, é que eu preciso deixar que o avivamento, que eu espero ver na nossa igreja, na nossa comunidade, seja uma consequência do meu avivamento pessoal. Meu avivamento pessoal, porque o avivamento pessoal precede o avivamento coletivo. E a reforma, o avivamento não são coisas que nós fazemos, é quando o nosso coração extravasa, um coração que deseja a Deus ardentemente. Quer ver como isso é verdade? Olha o que Lutero disse: dá-me santidade, ou eu morro por toda a eternidade. Leva-me ao rio de água pura, e não a estes mananciais de águas poluídas. Traze-me as águas da vida que saem do trono de Deus. Queridos, tem muito revolucionário por aí. Eu falo, na minha geração, isso é um fenômeno. Muita gente agora falando porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, e infelizmente essas críticas, elas não são fruto desse tipo de oração. Dá-me santidade ou eu morro. É disso que nós precisamos. Depois disso, o Senhor vai nos dar a sabedoria e o amor necessário para transformarmos as estruturas, mas isso aqui é indispensável, isso aqui é o primeiro ponto, senão tudo vai ser vazio, tudo vai ser uma luta pela forma e não pela essência. E como que eu quero transformar a essência da igreja se eu não transformei a minha? Se Cristo ainda não me alcançou? Foi isso que aconteceu com Lutero. Outra citação, as palavras dele: desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras justiça de Deus, porque conforme eu fui ensinado, eu considerava elas como um atributo do Deus Santo que leva a Ele castigar pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a minha consciência perturbada me mostrava que eu era pecador diante de Deus. Então eu odiava um Deus justo que castigava os pecadores, porque eu preciso de castigo, na mente de Lutero. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente, contudo eu sempre voltava para o mesmo versículo, porque eu queria saber o que Paulo ensinava. Depois de muito meditar sobre este ponto, durante muitos dias e noites, Deus na sua graça me mostrou a palavra: o justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus nessa passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé como presente. Mais tarde ele escreveu assim: então eu me achei recém-nascido no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro sabor. Eu perscrutava-as para saber tudo o que elas ensinavam sobre essa nova justiça de Deus. Antes elas me eram detestáveis, mas agora eu recebo com mais intenso amor. A passagem para mim agora era como a porta do paraíso. Se isso não é uma conversão à palavra, uma conversão ao Deus da palavra, que gerou um outro movimento, meu irmão, então eu não entendi a reforma protestante. Nós precisamos sim de uma reforma das nossas estruturas, precisamos de uma reforma da igreja como um todo, mas nós precisamos de uma reforma do nosso coração, precisamos passar por aquilo que Lutero passou, por aquilo que Lutero passou.
Hoje existem muitas pessoas que são críticas, são os falsos reformadores e os pseudo-bereanos. Sabe quem são os bereanos? Aquele pessoal da Bíblia que quando Paulo pregava, eles olhavam no Antigo Testamento para ver se o que Paulo estava falando era verdade. É uma atitude muito nobre, nós temos que fazer isso, conferir tudo na Bíblia se está certo, se está errado. Eu já escrevi para 2 editoras, porque eu estava lendo livros, e aí o livro citava lá uma palavra e colocava um versículo bíblico. Aí eu falei assim, será que esse versículo está na Bíblia? Aí eu fui olhar e o cara tinha colocado o versículo errado. Não foi de má fé, ele errou na hora de digitar, colocou um capítulo errado. Aí eu escrevi, olha, eu estou conferindo com a Bíblia o que vocês estão escrevendo, hein? É assim que nós temos que ser. Temos que conferir nas Escrituras, temos que examinar as Escrituras. Esses eram os bereanos. Só que tem muita gente aí que se torna crítico sem passar por uma conversão espiritual e se esconde debaixo da batuta de Lutero e dos bereanos. E fala, não, eu falo porque eu sou bereano, como a Bíblia manda. Porque se Lutero reclamou, se Lutero protestou, eu também tenho que protestar. Querido, vá para a palavra. Vá para a Bíblia, vá para Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Se esse movimento não nascer de uma conversão pessoal, então nós não podemos acrescentar absolutamente nada à igreja, porque quem acrescenta à igreja é o Senhor Jesus, é Ele, é a sua palavra, e nós precisamos dEle. Nós precisamos de uma reforma de vida, e não de pseudos avivamentos. O que é o avivamento? Nós sempre falamos que estamos buscando o avivamento, mas que avivamento é esse? Quais são as marcas desse avivamento? Diga para mim. São sinais e maravilhas? Quais são as marcas indistintivas de um avivamento real e genuíno? Algo que não pode ser copiado pelo inimigo, porque muitas vezes as pessoas tratam de avivamento algumas situações que não estão nem na Bíblia e que podem causar até divisão de igrejas. Quais são as marcas do avivamento bíblico? Eu participei de muitos cultos na minha vida, em muitos lugares diferentes. Eu sou de uma linha mais carismática, do poder do Espírito Santo. Eu já vi muitos cultos interessantes, onde as pessoas dançavam, giravam, pulavam, deitavam, cultos maravilhosos, cheios da presença de Deus, não tem nada de errado com isso não, cheios da presença de Deus, mas eram só formas, muitas vezes não tinha essência. E aí eu me lembro de um pastor do meu seminário, quando ele pegou o microfone, ele disse assim, meus irmãos, isso que nós vivemos aqui ontem, tinha tido um culto na quarta-feira, foi isso que nós vivemos aqui ontem, foi muito lindo, mas isso não é avivamento. Avivamento não é você rodar, você sentir arrepio, você chorar, você cantar, isso não tem nada a ver com avivamento. Isso pode estar incluído no avivamento, mas não é o avivamento. Essa escola não está em avivamento. A nossa igreja não está em avivamento. Sabe como vai ser quando nós estivermos no avivamento? Quando eu chegar aqui no seminário e vocês estiverem assim, nos grupinhos, lendo a Bíblia, falando de Jesus, falando da palavra, pagando aquilo que devem, falando somente a verdade, perdoando aqueles que ofendem, se apaixonando por Jesus e pela palavra, não falando de outra coisa, querendo se aprofundar na palavra, na vida de Jesus. Isso sim é o verdadeiro avivamento. E esse é o avivamento que nós queremos viver como igreja. Nós não queremos um avivamento da forma, mas da essência. Queremos que as pessoas digam sobre a nossa comunidade, a nossa igreja. Olha, vocês viram o avivamento que está acontecendo lá na primeira igreja? Um avivamento maravilhoso. E alguém pode perguntar, mas o que está acontecendo lá? Os enfermos estão sendo curados? Não, muito melhor. Que as pessoas estão falando em outras línguas não, muito, muito, muito melhor. Não, então, não sei, deve estar cheio de anjos a igreja, as pessoas estão tendo visões espirituais, estão levitando do chão. Não, muito melhor. As pessoas lá da primeira igreja, elas só falam de Jesus, elas só querem Jesus, elas amam Jesus, elas não falam de outra coisa. Jesus é o centro, elas só falam da palavra. A palavra de Deus está no meio das conversas, elas estão falando umas para as outras, se aconselhando com os conselhos da palavra. Elas só querem Jesus, elas não falam de outra coisa. Esse é o avivamento que nós queremos viver, amém? Este é o avivamento pelo qual Lutero passou no seu próprio coração. E aí depois, aquilo que Deus fez como movimento, foi apenas uma consequência. Nós precisamos de reformadores genuínos, porque queremos um avivamento genuíno. É isso que nós queremos viver. Isso sempre foi uma necessidade. Lá em Éfeso, não vou ter tempo para entrar em todas essas questões, mas em Éfeso, em Colossos, e em Filipos, as igrejas
que tinham sido plantadas pelos próprios apóstolos, a maioria delas, começaram a se desviar do evangelho de Jesus. Se você for ler Gálatas, Paulo fala assim: ô Gálatas insensatos, quem foi que enganou vocês? Vocês começaram correndo tão bem, olhando para Jesus, agora vocês estão querendo ser salvos por meio das obras? Os efésios, eles adoravam um tal de mistério, as religiões de mistério, eles eram bem místicos assim, eles achavam que Deus um dia ia falar com eles um negócio que não estava na palavra, né? Aí Paulo fala assim: gente, sabe qual que é o mistério que vocês tanto estão buscando aí no misticismo? É Jesus. Então, meus irmãos, isso é um risco que todos nós corremos, não só como igreja, mas como indivíduos, de termos recebido a Jesus pela graça, pela fé, e agora continuarmos vivendo uma vida baseada nas nossas próprias obras, nas nossas próprias atitudes. Nós trabalhamos muito aqui na nossa igreja, temos líderes de célula, temos líderes de ministério, temos muitos eventos, mas, meus irmãos, nada disso salva. Deus não vai te amar mais por você ser líder ou não ser líder, ou por você estar envolvido num ministério ou não estar. Você não agrada a Deus mais tocando do que sentado, porque tudo que nós recebemos é pela graça. Então nós não podemos nos esquecer de Jesus e começarmos a nos apegar às outras coisas. Quando nós passarmos por esse movimento, esse avivamento pessoal, aí a gente pode liderar com o coração livre, a gente pode tocar, a gente pode ministrar, a gente pode participar de tudo, desde que Jesus seja o centro, desde que a palavra de Deus seja o centro. Só a Escritura, só Jesus Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus a glória. Este é o legado da reforma protestante para nós, e o maior deles é o livre acesso às Escrituras. É o livre acesso às Escrituras. Quando eu fui para Angola, eu conheci um missionário, e ele estava me contando como foi a cerimônia da entrega do primeiro Novo Testamento traduzido para o idioma umbundo, lá da África. Eles não tinham a Bíblia na sua língua, eles não conseguiam ler a Bíblia em outro idioma, então a Bíblia precisava ser traduzida, e ela foi traduzida. E quando eles fizeram a cerimônia de entrega do primeiro volume, muitos africanos se reuniram e começaram a chorar, porque aquela Bíblia estava chegando, o primeiro volume, agora eles iam poder ler a Bíblia na língua deles. E aí um africano perguntou para o missionário assim: nossa, é tão maravilhoso, você já tem lá no seu país a Bíblia assim, no seu idioma? Ele é um missionário canadense, ele falou assim: nós temos. Ele falou assim: mas vocês têm só a primeira parte ou você tem as duas? Nós temos já as duas Bíblias, os dois testamentos, né? Nossa, isso é um sonho, mas deve ser muito difícil conseguir uma Bíblia, né? Aí ele falou assim: olha, até que não, cada um de nós tem umas 3 em casa, né? Aí aquele homem parou e disse assim: uau, acho que vocês nem devem pecar mais, porque vocês têm a Bíblia. Queridos, a reforma, ela precisa ser no nosso coração, transformando-nos pela renovação da nossa mente na palavra. Por isso, que esse dia seja um dia de renovação dos seus votos para com Cristo, como o único Senhor da sua vida. Que esse dia seja um dia de renovação dos seus votos para com as Sagradas Escrituras. Para que você volte àquilo que você realmente necessita. Porque é impossível ouvir a Deus com a Bíblia fechada. Quer tanto ouvir a Deus, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Abre sua Bíblia, meu irmão. É a palavra de Deus. Precisamos renovar os nossos votos de intimidade com o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que nós compreendamos Cristo nas Escrituras, a palavra, o verbo. O dia de lembrar da reforma protestante é um dia de renovar os nossos votos, de reformar o nosso coração, de pensar onde nós estamos, aonde nós caímos, onde foi que depois de termos recebido a Cristo, nós voltamos atrás, e Cristo agora já não é o mais importante, o mais amado, o mais estimado. Ele é apenas um adereço da nossa fé cristã. Nós, como igreja, meus irmãos, queremos este retorno, desejamos esse retorno, desejamos este avivamento pessoal, que nasce diante das Escrituras, e que extrapola para a reforma das estruturas externas. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós vamos orar, nós já estamos encerrando. Eu quero deixar com vocês uma citação de um teólogo brasileiro reformado, que falou muito ao meu coração. Ele diz assim: sinceramente, neste dia da reforma, eu oro junto com os meus irmãos,
para que Deus erga gente modesta, mas ardentemente comprometida com essa afirmação, que Cristo seja mais uma vez exaltado como centro da fé cristã. Que o Evangelho, a Boa Nova, seja proclamado para evangelizar, mas também para refrescar mentes e corações cristãos sobre os grandes feitos de Deus em Jesus. Que toda a comunidade chamada evangélica renove mais uma vez o seu fascínio, a sua alegria e a sua fé nos tesouros do Evangelho, a saber, a regeneração, a conversão, a justificação, a santificação, a ressurreição e a glorificação. Que descubram um impacto sem precedentes de uma vida curvada diante de Cristo, corandel, diante da face de Deus. Que pastores como eu se arrependam e se retratem publicamente por oferecerem pratos de lentilhas, ao invés de entregarem esta mensagem sagrada, que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus. É tempo de arrependimento, tempo de conversão a Cristo, e tempo de vivenciarmos o frescor, que não diz respeito ao que fazemos, mas diz respeito ao que Deus fez em Cristo na cruz do Calvário. Queridos, nós somos cristãos, batistas, século 21, mas nós precisamos desse retorno, do retorno à palavra, do retorno a Jesus, do retorno a uma vida marcada pela graça, numa vida vivida na fé no Filho de Deus, uma vida que glorifica somente a Deus, através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, façamos esse retorno, faça esse voto no seu coração, de conversão, de reconversão e de transformação, e encontre ao Senhor na palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Fiquemos em pé, meus irmãos. Esta é uma palavra que nos leva de volta à cruz, ao Senhor, à redenção e ao propósito amoroso de Deus. Diga: Senhor, muito obrigado. Diga: Senhor, muito obrigado. Oh Deus, muito obrigado. Queremos glorificar o Teu nome por essa maneira tão linda que o Senhor escolheu para nos amar, a entrega do Teu Filho. E nós temos dito dia e noite, Senhor, que queremos voltar aos pés do Senhor, que queremos amar o Senhor intencionalmente, obedecê-lo como prova de que a nossa vida de fato está derramada no Teu altar. Oh Deus, ajuda-nos a amar ao Senhor, amar a Tua palavra, amar o Teu Espírito, ajuda-nos a amar a igreja, o Teu povo, ajuda-nos a amar as pessoas a quem o Senhor ama e quer que também recebam o presente da vida eterna, da salvação, mediada somente, exclusivamente em Jesus. Nós rejeitamos, Senhor, que os modismos se acomodem na nossa alma e na nossa prática como igreja. Nós queremos voltar à Escritura, queremos voltar às lágrimas, queremos voltar ao primeiro amor todo dia. Oh Deus, leva-nos a esse avivamento de essência que despreza, Senhor, outras coisas, mas absolutamente faz valer a centralidade do amor de Deus em Cristo Jesus e da sua salvação invendável e comerciável, Senhor. É dádiva, é graça, é favor imerecido. Aleluias. Faz-nos assim, Senhor. Oh Deus, e que nessa conversão, que esse avivamento se manifeste com homens apaixonados pelas suas esposas, esposas apaixonadas pelos seus maridos, filhos e irmãos, oh Deus, de mãos dadas, apaixonados. Oh Deus, não havendo mais mentira, nem dolo, nem engano, Senhor, que todos os crentes sejam restaurados na sua vida, na sua piedade, em tempo a sós com o Senhor. Oh Deus, nos seus compromissos no trabalho, em casa, em todo lugar. Oh Deus, que a marca de Cristo seja vista no nosso comportamento, Senhor, que a nossa fé seja enunciada pelas nossas obras, Senhor, e assim ela seja crível de verdade, Senhor, que paremos de ser propagandistas da fé, para sermos aqueles que vivenciam a fé na entrega, a fé em trazer o reino de Deus sobre a nossa própria vida em primeiro lugar, para que daí em diante esta graça também chegue a outras pessoas, Pai. Que cada um de nós seja o quinto testamento, Senhor, que a nossa vida seja
pelo Senhor, usada no poder do Espírito Santo para falar onde Mateus, onde Marcos, onde Lucas e João ainda não chegaram. Que a nossa vida seja evangelho aberto, livro aberto para todas as pessoas, em todos os lugares. Que nos convertamos, Senhor, integralmente a nossa vida interior, o nosso suor, a nossa lágrima, a nossa agenda, o nosso orçamento, os bens que temos e que julgamos possuir, que tudo seja colocado no altar do Senhor, diante de Cristo, para o louvor da sua glória exclusiva. Nós oramos agradecidos pela instrumentalidade do teu servo, que trouxe esse confronto, Pai, da nossa vida com a tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Em tudo nos abençoa, Senhor, que isto fique no nosso coração, que não seja uma palavra apenas para a mente, mas que ela desça para o nosso coração, que produza um arrependimento e muitas lágrimas, Senhor, e joelhos dobrados dizendo: Senhor, perdão, tem misericórdia, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. Eu quero ser fiel ao Senhor da palavra, ao Senhor do meu amor, que deu a vida por mim, ao Espírito Santo, que é o meu consolador, o meu ajudador, aquele que caminha comigo. Pai, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, uma semana de vitória. Vai na graça, vai na misericórdia, vai na paz do Senhor Jesus. Ali você tem o livro da nossa campanha de jejum e oração. Participe, ainda dá tempo. Se você não tem dinheiro, pega o livro e acerta depois. Faça a sua inscrição no Summit para ser um líder em todo lugar, alguém de excelência, alguém que aprende mais de Deus. Deus te abençoe. Nosso convidado, muito obrigado. Deus abençoe você. Volte sempre, é uma alegria tê-lo conosco.